Pois então, a palavra aqui está com o professor Walter. Nós ficamos muito gratos a você, Walter, por aceitar o nosso convite. E sabemos que você é uma pessoa muito solícita. Sempre que nós precisamos, você está sempre à disposição para nos prestigiar e também valorizar o nosso evento. Muito obrigado, né? E que você possa falar da sua experiência, falar daquilo que você realmente não só estuda, mas também vivencia no dia a dia, né? E esse discurso ele é muito forte, né? Dada as circunstâncias que nós estamos trabalhando, né? Então a palavra é sua, Walter. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Gratidão ao professor Ivanildo. Desejo inicialmente uma boa tarde a todos. Agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês nesse dia de hoje, fazendo essa palestra de abertura desse evento. Para mim é um motivo de grande satisfação. Agradeço aqui aos professores que estão presentes, aos professores da instituição, da AEB, instituição, como o Ivanildo disse, da qual eu já fiz parte e também já fui estudante, tanto da graduação quanto da pós-graduação nessa instituição. Os professores aqui presentes, Lidiane, Jussiara, João Batista, Josilene, Luzia, enfim, os demais professores que eu não vou lembrar todos agora, mas sintam-se abraçados e é uma satisfação estar com todos vocês. E também é uma satisfação receber os estudantes dessa casa, os estudantes que fazem parte desses dois programas que já foram apresentados por Lidiane. São programas muito importantes que acontecem da universidade para as escolas, faz essa integração entre a academia e o chão onde as coisas vão acontecer de fato, que é na escola. Então os professores, através desses programas de fomento, que infelizmente têm tido alguma repercussão negativa no que tange a quantidade de recursos que são para esses programas dirigidos. Apesar disso tudo, eu sei que as instituições, e a FBJ é uma delas, que está fazendo o possível e o impossível com poucos recursos, mas estão conseguindo mobilizar os estudantes, toda a categoria de professores, o corpo docente, e todos os demais que de algum modo contribuem para o acontecimento desses programas. Então, meu desejo de que em breve a situação nesse sentido esteja em melhor condição para que a instituição, a FBJ, a EB, consiga trazer o seu máximo potencial no que diz respeito à produção dos seus estudantes e à formação de um futuro corpo docente, um futuro campo profissional onde esses professores que estão saindo da instituição ou que vão sair da instituição saiam com ainda melhor qualidade. Vamos então. Então esse é o primeiro encontro institucional acadêmico científico do PIBID e do Programa de Residência Pedagógica da AEB-FBJ. Aí as instituições que fomentam esses programas, que são a CAPES, Residência Pedagógica e PIBID, são ligadas à CAPES, Então vamos lá. A nossa temática, o tema que nós trazemos hoje para discutir é o que aparece na tela para vós: ferramentas tecnológicas e estratégias pedagógicas para a superação das dificuldades no ensino remoto. Não é algo fácil de falar, a situação é bastante desafiadora, a situação atual do ensino, tanto para estudantes quanto para professores. E nós estamos conversando essencialmente com professores e futuros professores. Então, nosso foco aqui é tentar trazer algumas ferramentas que vão permitir uma melhor interação entre a escola, através da figura do professor, e os estudantes, que são o objetivo final do trabalho do professor, do trabalho docente. Então, sigamos.
A princípio, eu gostaria de falar um pouco como se deu a evolução do espaço escolar ao longo da história. Como é que o espaço escolar, a sala de aula, tem se configurado, tem se reinventado ao longo dos tempos, de acordo com as necessidades, de acordo com a situação da cultura local, a sociedade local, como se organiza, né? E essas coisas, esses elementos são importantes nessa formatação do espaço escolar. Então, o espaço escolar é o ambiente onde acontece a escolarização, não o processo de educação como um todo, mas a escolarização que diz respeito ao conhecimento compartilhável, o conhecimento científico, o conhecimento literário, o conhecimento artístico também, que é aquela modalidade que você vê exclusivamente, pelo menos até os tempos modernos, tendo sido discutido dentro desse ambiente, dentro da academia, dentro desse espaço ao qual nós chamamos de escola. Obviamente o conhecimento vai além disso, né? Não está restrito às quatro paredes, e os tempos atuais realmente apontam para essa nova realidade, né? Não há paredes que limitam a possibilidade de aprender de um estudante. E tampouco essas paredes podem limitar o trabalho do professor em levar conhecimento, em levar conteúdo. Então, a princípio, quando começou a se discutir ciência, filosofia, conhecimento, isso se dava em ambientes abertos, como, por exemplo, a escola filosófica da Grécia Antiga. Os estudantes, eles buscavam, né, conhecimento junto àqueles filósofos aos quais compartilhavam aquelas linhas de pensamento, os pensamentos filosóficos. Então existiam diversas escolas filosóficas na época da Grécia Antiga, na época de ouro, na época áurea da filosofia, escola pitagórica, escola socrática, enfim, eu não sou muito hábil com a filosofia, mas entendo que esse foi um primeiro modelo de compartilhamento de conhecimento, que obviamente não estava restrito à Grécia, mas historicamente é o que mais se conhece, é o que mais vem à tona quando nós discutimos a evolução do conhecimento, né? O classicismo da Grécia Antiga e também de Roma, né? Basicamente é isso que aparece na nossa estrutura curricular. Embora que no Oriente também, provavelmente muito mais antigo, né? China, por exemplo, já existiam esses movimentos. Mas aqui vamos falar de alguns exemplos específicos. E hoje, mais recentemente, melhor dizendo, né, nós temos uma segunda imagem que retrata uma sala que foi uma sala comum das escolas até a primeira metade do século XX. É importante salientar que até esse momento, até 30, 40 anos, não se falava em universalização das escolas. Logo, quando se pensa em escolarização, em ambiente escolar, num passado não tão distante assim, de um século para trás, ou 50 anos até, havia uma restrição muito forte com relação à possibilidade das pessoas, do povo, participar desse movimento. Então, especificamente aqui no Brasil, a partir só de 1988, com a Constituição, depois com a criação da LDB, a Constituição de 88, a LDB de 1996, é que ficou mais forte essa questão da universalização. Mas onde haviam escolas na época explicitada na imagem 2,
né, tinha essa configuração. Era uma sala de aula fechada, né, com certas características pedagógicas que vão ser destacadas mais adiante. Avançando na evolução do espaço escolar, nós temos essa terceira imagem que retrata bem uma escola dos tempos atuais, né? Uma escola onde tenha uma certa tecnologia já sendo utilizada pelos professores, as TICs, tecnologias da informação e comunicação, cada vez mais têm sido utilizadas. Então a internet é uma dessas ferramentas, talvez a mais importante, que possibilita essa comunicação do conteúdo com o estudante, também com o professor. E essas TICs, elas vêm a somar com a educação, né? Com esse processo de ensino e aprendizagem. Obviamente não é apenas isso, mas é um elemento que veio para ajudar no trabalho pedagógico. E mais recentemente nós temos esse modelo de sala de aula, que é o modelo da nossa realidade atual, intrapandêmica, digamos assim. Esse momento que nós vivemos, né, que impõe limitações de ocupação de espaço, nós não podemos mais ocupar um mesmo espaço físico por restrições advindas da pandemia de Covid-19. E por outro lado, cria-se um outro tipo de espaço, um espaço onde nós podemos nos reunir virtualmente. E aqui nós estamos em um desses espaços, né? Uma tecnologia está sendo utilizada neste momento com o intuito de reunir pessoas. E nós estamos aqui discutindo educação, né? Discutindo estratégias, ferramentas que possibilitem o professor chegar até o estudante. Então, obviamente, uma das ferramentas que depois vai ser tratada é justamente essa, o Google Meet. É uma possibilidade de fazer uma sala de aula de maneira virtual. Então, houve uma nova reconfiguração. Isso é claro e notório. E essa mudança de paradigma, de noção, de espaço, ela precisa provocar em nós também mudança de perspectiva, de mudança de atitude também, mudança de atitude sobretudo, né? Para entender o momento em que nós nos encontramos. Obviamente, não é algo fácil, é algo que precisa ser discutido, debatido e tirado o mínimo múltiplo comum, falando matematicamente, para se chegar a algum consenso, se observar também particularidades de cada situação. Então, existe uma gama muito grande de possibilidades, porém, todas elas demandam estratégia, planejamento, tempo, dedicação. E há pouco falávamos, antes da abertura do evento, da abertura oficial, falávamos sobre a dificuldade que tem sido esse momento para nós, professores. Vamos aqui falar então rapidamente sobre como alguns dos instrumentos pedagógicos evoluíram também com o tempo. A primeira imagem se refere à escrita cuneiforme, que é uma escrita típica da Mesopotâmia, onde é escrita cuneiforme porque eram usadas cunhas para escavar, para fazer esses símbolos, para escrever esses símbolos na argila. Essas pedras depois eram postas ao sol, ressecavam e ficavam ali aqueles tablets, né? Aqueles tablets de argila com informação.
Então, essa era o caderno de antigamente dos estudantes. Os estudantes utilizavam esse tipo de ferramenta, assim como os seus professores. Os escribas utilizavam essa estrutura para armazenar conhecimento. Até pouco tempo atrás, cerca de 100 anos, por aí, os estudantes, à época que não era universalizada a educação, os estudantes não tinham caderno, também não era tão comum assim. Eles iam com uma espécie de quadro negro para a sala de aula, dispunham de giz e apagavam na medida em que erravam o registro das informações. Até que em algum momento eles tinham acesso a pena e a um tinteiro onde pudessem registrar em definitivo as informações que eles obtinham, o conhecimento que eles obtinham na sala de aula. E mais recentemente, não é, a nova ferramenta é o próprio celular, o smartphone, o tablet, onde o estudante pode registrar, não é, essas informações, seja através de alguma plataforma de texto, plataforma arquivo digital, que eu quero dizer, mas também é possível hoje se fotografar aquilo que está acontecendo, se filmar, gravar aquilo que o professor está ministrando. Então existe um leque muito grande. Inclusive é algo típico, e provavelmente vocês já escutaram isso, já presenciaram, quando o professor escreve muito rapidamente no quadro, ou quando escrevia muito rapidamente no quadro, os estudantes, aliás, nem tão rapidamente assim, mas é para escrever, né? Aí o professor dizia, não, é para tirar foto. E isso se tornou real, né? Apesar de começar com uma brincadeira, né? Não, é para tirar foto. Mas hoje, de fato, é o que acontece. Os estudantes têm à sua disposição, a maioria, porque isso basicamente foi universalizado, o celular, né? O aparelho celular. Cada estudante tem o seu. E no ambiente da sala de aula, ele pode utilizar essa ferramenta. Embora, né, há um tempo atrás, e eu entendo a motivação pela qual isso aconteceu, foi criada uma legislação que impedia o uso do celular na escola. Porque, de fato, o uso do celular atrapalha em alguma maneira. Quando o estudante fica ali aguardando chegar uma mensagem ou fica nas redes sociais, é evidente que isso afeta a qualidade do ensino. E nesse sentido é que foi tomada essa decisão de fazer essa legislação específica, dificultando, não diria impedindo, mas dificultando a entrada da tecnologia. Mas ela veio de uma forma gritante agora, a necessidade. Se há um tempo atrás nós não queríamos que os estudantes adentrassem a sala com smartphone, hoje ele só entra na nossa sala de aula se tiver um desses dispositivos. Então veja que mudança de paradigma nós tivemos em pouquíssimo tempo. Nosso objetivo agora é tentar delinear as metodologias, as técnicas que geralmente são utilizadas em sala de aula, num ambiente de sala de aula, seja ela física ou seja ela virtual, como é o momento de agora. Por muito tempo, o discurso do mestre, o discurso do professor era tido como essencial, como única forma de obtenção de conhecimento,
E assim, na figura do mestre, existia, e infelizmente deixou de ter essa visão, existia um respeito, uma consideração muito grande. Algo que não é mais tão comum. Não é comum, na verdade, né? Mas baseava-se, desde a época do princípio, né, desses espaços escolares, havia muito foco na figura do mestre, aquele que conhecia, aquele que detinha o conhecimento. Se assemelha muito a algo que vem até recentemente, que é o tradicionalismo, aquele no qual o professor é uma figura centralizadora, mesmo que hajam outras formas de obtenção de conhecimento. Até algum tempo, não muito, algumas décadas, era muito mais comum o professor, né, ser o único mediador entre o conhecimento e o aluno. A realidade hoje, né, nos coloca em outra condição. O professor precisa, neste momento, entender que existem outras formas de obtenção de conhecimento. E o professor, portanto, passa a ter uma figura de mediador do conhecimento. Não é aquela figura que detém o conhecimento, todo o conhecimento, e é o único que pode transmiti-lo. A propósito, esse termo transmitir, inclusive, né, não é mais nem muito empregado. Na verdade, não se busca empregar esse termo, né? Busca-se colocar o professor como um mediador do conhecimento. Existem outras plataformas à disposição do estudante com as novas tecnologias de informação que estão à disposição de todos nós. Agora, o professor não deixa de ser importante por isso. Aí ele precisa se enxergar em um outro patamar enquanto educador. Haja vista que, neste momento, embora hajam muitas possibilidades de obter informação, nem toda informação é correta, vem de uma fonte segura. Então, cabe ao professor também, enquanto um mediador, saber que tipo de conhecimento, de qual fonte ele vai mediar, apresentar o conhecimento ao estudante. E, inclusive, é possível preparar o estudante para essa condição. É preciso habilitar o estudante para que ele saiba como obter conhecimento a partir de fontes seguras. E o professor serve como um esteio quando houver alguma dificuldade do estudante no sentido de compreender aqueles conceitos. Mas o professor precisa enxergar essa nova condição, que existem outras fontes onde os estudantes, onde os alunos podem beber. Essa questão do construtivismo, né, ela surge basicamente com Piaget, e muitos outros desenvolvem essa teoria de aprendizagem, se é que se pode dizer assim, teoria de aprendizagem. Mas enfim, essa é uma condição que o professor precisa enxergar. E como tem se dado o aprendizado dos estudantes? Em que condições o estudante aprende? Não basta o professor saber como ensinar. Para efetivamente levar aprendizado, o professor precisa entender em que condições, onde está imerso o seu estudante. E o construtivismo, né, traz essa noção de necessidade de interação.
os estudantes precisam interagir, trocar ideias. Eles podem também consolidar o conhecimento, né, a partir da junção das peças do quebra-cabeça, né, do quebra-cabeça do conhecimento. É fácil ser um professor construtivista? Não. É porque demanda sair do lugar comum. Eu ainda me vejo, né? Eu acredito que muitos dos professores que estão aqui ainda se veem, de certo modo, presos a um certo tradicionalismo, onde o professor precisa ser a figura central, onde é o dono do conhecimento, é aquele que transmite o conhecimento. Mas eu, particularmente, né, tenho buscado me esquivar dessa condição, entendendo que existem outras condições que possibilitam o aprendizado, que não apenas o diálogo unilateral por parte do professor. Então a interação é essencial. Na teoria das situações didáticas de Guy Brousseau, né, um dos representantes da escola francesa, da didática francesa, né, se tem essa perspectiva de que há uma tríade: conhecimento, professor, aluno, ou saber, professor, aluno, que pode ser acessada diretamente, de modo que essas distâncias do triângulo, elas são flexíveis, né? A distância entre o aluno e o saber pode se flexibilizar dependendo do tipo de saber. A mediação por parte do professor com o aluno pode se estender um pouco. Em outras circunstâncias, ela pode ter uma aproximação maior, né? Tudo depende de se situar, né, no contexto de cada sala de aula, de cada aluno, tentando entender as necessidades desses diversos atores que estão ali presentes nesse cotidiano escolar. E o contexto atual, o que nos apresenta, né? Essa necessidade de utilizarmos as novas tecnologias é uma delas. Vamos tratar já disso. Mas, a princípio, a questão do currículo é algo de extrema importância. Existem documentos, como a BNCC, no caso do estado de Pernambuco, o currículo de Pernambuco, que documentos os quais têm buscado nortear o processo de ensino e aprendizagem. Currículo significa caminho, né? Então, qual é o caminho que cada estudante deve seguir? É um pontapé válido, né? Essa construção que se dá nesse momento da BNCC, colocando um padrão, tentando padronizar a nível nacional os currículos e deixando alguma margem para a escolha dos estudantes, que é a parte do itinerário formativo. E discutir isso é essencial, porque os estudantes cada vez mais precisam entender quais são as habilidades que lhes são inerentes. E limitar todos, né, ao mesmo currículo, sem a possibilidade deles se aprofundarem naqueles conhecimentos que eles têm mais aptidão, engessa, né, o conhecimento de algum modo. Então eu vejo como uma tentativa de mudança de paradigma, que todo professor precisa estar atento neste momento atual, né, e para o momento que virá pós-pandêmico. É essencial entender isso, e eu espero que existam políticas públicas educacionais que consigam trazer a uma condição onde o estudante
possa realmente se enxergar aquilo que gosta, aquilo que ele tenha uma maior aptidão, e assim eu acredito que pode haver uma mudança de mentalidade no próprio corpo da sociedade. É preciso estar atento também à era da informação e da pós-verdade. Eu ainda há pouco falei sobre a quantidade de informação que hoje nós temos acesso. É preciso, então, estar atento a quais fontes são dignas de credibilidade. É o papel do professor estar atento a isso, a saber que certos sites têm uma tendência política, têm um viés político ideológico que precisam ser enxergadas, matérias desses tipos de portais, com uma pulga atrás da orelha. E preparar também o nosso estudante para estar apto, atento a isso tudo, porque nós vivemos atualmente, né, como numa sociedade onde o termo pós-verdade ele é um dos principais termos, né, que delineia a política, a sociedade como um todo, né, já que a política é um elemento que interfere na sociedade. E, enfim, precisamos estar atentos a esses movimentos, né? Tem gente usando de má fé informação de forma manipulada. Essa informação chega a muitos de nós e cabe a nós fazermos uma reflexão acerca desse movimento que existe hoje. Não estar atento a isso pode ampliar, né, o fracasso da educação no Brasil. Ainda há muito por fazer, eu sou otimista e, portanto, é preciso ficar atento a essas situações às quais nós, enquanto sociedade, somos submetidos. A escola também precisa se enxergar enquanto modelo que educa para a cidadania ou enquanto modelo que educa para o trabalho, forma para o trabalho. Que tipo de estudantes a escola atual está formando? Essas duas coisas concorrem entre si ou elas podem ser parceiras, trabalhar de forma dialógica, né, nessas duas perspectivas? É uma reflexão que nós precisamos fazer. E uma mudança, né, de paradigma também na educação brasileira passa pelos processos de formação de professores, né? Como estão sendo ministrados conteúdos importantes do ponto de vista social dentro da universidade? Será que a academia está realmente trazendo elementos essenciais para a docência dentro de seus cursos? Essa é uma reflexão que deve ser feita em nível nacional. Como é que estão montados os currículos dos diversos cursos, não apenas de licenciatura, mas dos cursos de um modo geral. Mas, sobretudo, falo sobre licenciatura porque são elas, através do trabalho dos professores, que podem mudar a sociedade. São reflexões algumas. E, por fim, vamos falar em algumas possibilidades. Que ferramentas, nesse contexto, o professor pode e deve usar? Existem diversas plataformas virtuais. Elas estão disponíveis tanto em sites da internet, quanto em aplicativos que podem ser baixados no seu smartphone, seja ele iPhone, seja ele Android. É possível explorar uma gama muito vasta dessas possibilidades que estão à nossa disposição. Uma delas está sendo utilizada aqui, uma plataforma que permite
nós nos reunirmos em tempo real, né, de forma síncrona, num mesmo ambiente, né, que é mediado apenas por essa interface que nós estamos utilizando, que é o Google Meet, mas existem outras também, e mediada pela internet, né? É a internet que tem nos conectado. Então existem diversas plataformas que podem ser utilizadas. Obviamente não vou trazer muitas aqui, o tempo até está escasso, né? Estamos chegando a quase 1 hora de duração da nossa conversa. Páginas da internet que sejam confiáveis, o professor pode, né, utilizar, né, trazer para o debate, não se furtar ao uso delas. Também não se limitar ao uso apenas do livro didático. O livro didático é uma ferramenta a mais, mas existem diversas páginas que podem ser acessadas. Em cada área de conhecimento, em cada componente curricular, existe uma gama delas, né, que pode ser utilizada. Existem, especialmente para as áreas de ciências, diversos simuladores que podem ser trazidos, física, química ou biologia. Existem sites como o FET Colorado, que tem centenas de simuladores que podem ser baixados no computador ou mesmo acessados de forma direta com o uso da internet, sem precisar necessariamente carregar aquele arquivo no seu computador. Então é uma possibilidade, inclusive, quando do retorno do presencial. Muitas escolas ainda não têm à disposição laboratórios de ciências. Na ausência destes, é possível usar essas plataformas, esse site, o site do FET e outros mais que podem ser. Eu digo do FET porque na área de ensino de ciências é aquele que mais é conhecido. Mas existem diversos aplicativos também que podem ser baixados no smartphone e podem ser utilizados. Atualmente também o processo de gamificação, né, o estudante utilizar um joguinho computacional, né, através de um aplicativo que faz com que ele tenha que elaborar alguma estratégia para compreender aquele conceito e avançar para a próxima etapa. Então isso, de algum modo, essa possibilidade de ser desafiado traz no aluno também esse gosto por aprender. Então isso pode ser utilizado, pode e deve ser utilizado. E a sala de aula invertida, que é algo que está sendo muito utilizado nesse momento, né, por conta do sistema híbrido que tem sido adotado. A Lilian Bassett, que é uma das especialistas na área, fala de forma muito categórica acerca dessas possibilidades, em que o professor, antes mesmo de ministrar o conteúdo, ele pode disponibilizar para o estudante o conteúdo, pode aproximar o estudante do saber para depois trazer uma discussão em um momento posterior. E como é que pode ser feito esse primeiro contato do estudante com o saber? Diversas formas, página da internet, vídeo no YouTube, um material no livro didático, né? Existe uma gama enorme, utilização dos simuladores para tentar observar regularidades, ou mesmo experiências simples que possam ser desenvolvidas em casa. Mas para isso, né, para desenvolver esse tipo de estratégia, precisa se aprofundar, né, nessas temáticas, buscar parceria com outros profissionais que entendam também dessa prática e avançar, evoluir. E, sobretudo, é isso que eu vou me referir agora, né? O professor precisa estar disposto a aprender essas novas tecnologias, a utilizar essas novas ferramentas, não está restrito apenas a conhecer o conhecimento da sua área, mas é preciso que o professor disponha de instrumentos que potencializem a mediação do saber para com o aluno,
O diálogo com outros profissionais, obviamente, pode surtir, deve surtir efeito, é potencializador, é um catalisador do processo. Está atento às novas tendências pedagógicas e tecnológicas, então tem que estar todo dia fuçando na internet, olhando nos sites especializados com relação à educação, à pedagogia, a novas metodologias de ensino. Então é preciso estar atento, né, a esses novos estudos, àquilo que está sendo pesquisado pela academia e o que está sendo também pesquisado no ambiente de sala de aula. Existem muitos bons trabalhos, muitos bons projetos que são tocados dentro das escolas, mas que muitas vezes não são divulgados. Uma vez divulgados, isso pode se proliferar. As boas práticas, elas precisam ser compartilhadas. Usa a internet sem moderação, ressaltando a importância de saber as fontes as quais você vai pesquisar, ler e produzir, né? Essas são dicas essenciais para professores, né, que estão se formando ou que estão no princípio ainda do curso, futuros professores. É preciso ler, é preciso produzir. E uma das possibilidades de ler e produzir, né, está sendo trazida agora com esse momento, nesse debate, né? Esse debate, essa discussão agora e esse evento permite compartilhar esses conhecimentos que são produzidos no locus da instituição, da AEB, e também para aqueles estudantes, os licenciandos que já estão no campo de atuação dos professores, ou seja, na escola, já tem um significado muito importante nesse sentido. Então, os estudantes também têm que passar a perceber que é importante ler, é importante produzir. Só produz quem lê. Não existe... Eu penso que não. Eu não posso ser categórico com relação a isso. Mas não vejo alguém que tenha habilidade em escrever que não seja um leitor assíduo. Então isso precisa ser trabalhado nos estudantes, né? Isso vai potencializar as habilidades, as competências inerentes ao trabalho pedagógico, ao trabalho docente. Estou finalizando, enfim, trago um pensamento aqui. Nada é permanente, exceto a mudança. Isso quem disse foi, de acordo com fontes históricas, Heráclito de Éfeso. Então retrata bem a nossa realidade contemporânea. Aqui estão os links das imagens que eu utilizei aqui. E para finalizarmos de fato, vos pergunto, estão prontos para uma surpresa? Isso é do tempo de Ivanildo, de João Batista. Muito obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, professor Ivanildo, instituição FBJ, AEB. Grato pela oportunidade.